Olha, quem imaginaria, hein? Quando o Bolsonaro foi eleito, ele estava com a faca e com o queijo na mão. Ele tinha apoio da grande mídia, tinha apoio de todos os caciques do centrão, de toda a direita, dos neoliberais, dos banqueiros, dos militares, de todo mundo. O Bolsonaro foi eleito naquele grande acordão para tirar o PT. Ok, e aí o Bolsonaro começou a queimar as pontes, queimar, e chegou aí nesse nível de fim de governo e assim, desastroso para ele. Ok, agora, uma das pontes que o Bolsonaro conseguiu queimar com toda a sua incompetência política foi a ponte com os militares. Os militares começaram a acenar para o Lula e para o PT. Isso começou no final de 2021, quando o Lula tentou algum contato com os militares, saiu na mídia que o Lula ia mandar alguns aliados sondarem militares, e o PT ajudou na Câmara dos Deputados a desarquivar um projeto que era o Plano de Defesa Nacional. Era um projeto que dá mais verba para os militares exatamente para coisas que os militares não fazem hoje, que é o quê? Desenvolver técnicas de defesa nacional. Porque hoje a gente sabe que os militares estão ali fazendo quase nada e ganhando muito dinheiro. Ok. Os militares gostam quando eles veem algum projeto que aumenta a tecnologia militar no Brasil. Eles adoram isso. Eles dizem que os tempos de vacas gordas eram no governo Lula. Isso começou a relembrar os militares de como eram as coisas no governo Lula. Então eles mandaram vários sinais de que eles vão aceitar o resultado da eleição. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, que vergonha o Brasil chegar numa situação desgraçada a ponto da gente ter que comemorar que os militares vão fazer o trabalho deles, que é o quê? Ficarem neutros na eleição. Mas chegou. Os militares mandaram a sinalização e, assim, é consenso entre oficiais generais de que ganhe quem ganhar, seja Lula, Bolsonaro, Moro, Dória, isso aí não tem nem chance. Mas ganhe quem ganhar, os militares ficarão neutros e vão aceitar o resultado das urnas. Um problema a menos no Brasil. Se é que tem uma coisa, você confia nos militares? Eu, Thiago, eu fico com os dois pés atrás. Você, sim ou não? Eu vou explicar aqui toda a situação e as sinalizações que os militares deram, principalmente ao Lula, e como eles fizeram para se descolar do governo Bolsonaro. Agora tá chegando o momento em que tá todo mundo se descolando do Bolsonaro. Ele tá sendo atacado por todos os lados, inclusive pelos militares. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair pro Bolsonaro, não adianta o Bolsonaro perder a eleição, sair da presidência e ir para casa dele. Não. Se você quer ver o Bolsonaro preso, respondendo pelos crimes que cometeu, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar dos militares, a sinalização deles para o Lula e tudo mais. Primeiro, os militares definiram que todos os exercícios militares que acontecerão no Brasil acontecerão esse ano, em 2022, apenas até setembro. Veja bem, há exercícios militares que acontecem em outubro, em novembro e em dezembro. Esse ano não. Até setembro ocorrerão todos os exercícios. Por quê? Porque as tropas ficarão à disposição caso aconteça alguma violência nas eleições. Isso foi uma diretriz, que foi uma sinalização claríssima contra o Bolsonaro. Assim, se o Bolsonaro tentar algum tipo de violência, os militares estarão lá para coibir isso. E você deve estar pensando, mas Thiago, os militares são bolsonaristas. Hoje, para você ter ideia, a maioria das tropas, a maioria do alto oficialato dos militares, a maioria deles apoiam o Sérgio Moro, não apoiam o Bolsonaro. E veja bem, mais que sejam fascistas do mesmo jeito e antipetistas do mesmo jeito, tem uma coisa: quem apoia o Sérgio Moro é porque odeia o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tentando tumultuar as eleições, que a gente sabe que o pessoal da Lava Jato, eles são a escória também, mas eles nunca ameaçaram golpe, tumultuar a eleição, invadir o Congresso, invadir o STF, isso eles nunca fizeram. Quem ameaça isso é bolsonarista, os militares não estão com o Bolsonaro. Isso foi uma diretriz. Outra coisa foi quando o Exército atribuiu diretrizes para a volta dos soldados depois da pandemia, ou seja, a pandemia estava acabando, né? Ainda não tinha chegado o surto de Ômicron, e as diretrizes eram claras, só voltarão soldados que estiverem vacinados, com a vacinação em dia, e os soldados estão proibidos de disseminarem fake news, ou eles vão responder ali na justiça, que é a justiça dos militares, é uma justiça diferente. Tá, tem uma coisa, quando a diretriz, são várias diretrizes, eram 48 diretrizes para a volta dos militares, só que a diretriz que falava de fake news deixava claríssimo, era uma diretriz contra o Bolsonaro. Por quê? Qual outro candidato se utiliza de fake news assim sistematicamente para atacar os seus inimigos? Qual outro? A Lava Jato fala das mentiras, a Lava Jato contra o Lula fala, mas quem inventa fake news e utiliza robôs e tem uma grande...
Ó, Bolsonaro distribui fake news em massa no WhatsApp, eles têm um sistema de comunicação de massa com mais de 15 mil grupos de WhatsApp, eles têm centenas de grupos no Telegram, alguns grupos por exemplo, o Bolsonaro tem mais de 1 milhão de pessoas no grupo dele do Telegram, são grupos com centenas de milhares de pessoas, e ali eles disseminam fake news profissionalmente. Quem faz isso é o Bolsonaro. Então quando o chefe do exército fala, olha, será punido quem disseminar fake news e orientem suas famílias a não disseminarem também. Ele está criando um estado de vigilância dos militares, principalmente das camadas mais baixas, onde ainda tem muito apoio ao Bolsonaro, que é o seguinte, vocês não vão poder fazer discurso político durante o período eleitoral. Quem fizer será punido. Ponto final e acabou. Não vai ter isso. Foi uma diretriz que o Bolsonaro ficou desesperado quando ele viu aquilo. Nossa, diretrizes que vão contra tudo que eu tô pregando. Mas ainda, a das fake news foi o que pegou ali na ferida do Bolsonaro, porque ele percebeu ali que era realmente contra ele. Não era apenas o exército tentando falar, olha, estamos aqui, a gente tem que voltar em segurança, a gente vai seguir os protocolos sanitários contra a Covid. Não. A gente vai seguir os protocolos sanitários e punir quem disseminar fake news. Aí o buraco é mais embaixo. Aí, o Bolsonaro queria ter uma reunião com o chefe do exército, mas não teve. O Bolsonaro ficou calado, ele aceitou calado, ele engoliu o golpe. Esse chefe do exército, o general Paulo Sérgio, é o mesmo que, pouco antes do 7 de setembro, foi no dia 25 de agosto, ele fez um discurso ao lado do Bolsonaro em que ele exaltava Duque de Caxias, que é o patrono do exército brasileiro, e ele falava, temos que seguir a Constituição, o nosso dever é sermos neutros e tudo mais. Quando ele falava isso, ele estava dando a mensagem ao lado do Bolsonaro, que estava ali com uma carinha de... aquela carinha de bunda dele quando dá tudo errado para ele. Ali foi um claro sinal de que não haveria golpe, que ninguém apoiaria golpe para o Bolsonaro. Se quisesse apoiar o golpe para o Bolsonaro, o fariam no 7 de setembro, e a gente viu o fiasco que foi, ninguém apoiou, inclusive depois, quando estava acabando, ainda desceram o pau ali nos poucos caminhoneiros ali pagos por ruralistas que estavam em Brasília. Apanharam todos eles e voltaram para casa com o rabinho entre as pernas e todos respondendo processos, e ó, calma que esses processos vão andar, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, demora, mas depois muitos vão presos, outros vão pagar multas altíssimas, outros vão ter restrições, a coisa vai ficar feia para esse pessoal. Não pense, o 7 de setembro ficou por isso mesmo. Não ficou não, tem investigação. Calma, as coisas demoram. Quando há o legítimo direito de defesa no Estado democrático de direito, que é isso que nós, da esquerda, sempre pregamos que tem que haver, as coisas demoram. Não é só no Brasil, viu? Eu morei na Espanha, eu morei na Polônia, tem lá processos que demoram muito tempo. Vou te dar um exemplo, o processo do Capitólio nos Estados Unidos. Faz 1 ano da invasão. Quem foi preso em flagrante logo depois ficou preso. Os outros, os organizadores, estão todos soltos e a investigação está andando e demora. Lá também tem uma impaciência muito grande para que sejam presos os organizadores de uma tentativa de golpe. Bolsonaro fez bem menos do que uma invasão do Capitólio que teve até 5 mortos. Então, calma, tá. Aí o Exército, depois disso, o Barra Torres, o Exército não, aí oficiais das Forças Armadas, o Barra Torres, que é contra-almirante da Marinha e oficial general médico da Marinha, fez uma nota de repúdio muito forte contra o Bolsonaro. Falou, praticamente ele falou, eu sou cristão, você não é, eu nunca fiz rachadinha, você fez, não usou a palavra rachadinha, mas falou, eu nunca me apropriei do que não é meu, do que é público, e ainda falou, se você sabe de alguma coisa contra a Anvisa, denuncie, senão você está cometendo crime de prevaricação. E se não sabe, você tem que se retratar, porque isso é denunciação caluniosa. O Bolsonaro estava acusando a Anvisa de ter algum interesse em vacinar as crianças. O interesse era salvar vidas. Pois bem, tudo isso pegou muito, muito, muito mal nas Forças Armadas e o Bolsonaro deixou quieto. Eu falei isso aqui há alguns dias. Quando eu falei, eu vi comentários no Plantão Brasil, tem gente que foi praticamente doutrinada a ser pessimista e achar que vai estar tudo errado no Brasil. E falar, Thiago, você é otimista demais. Não, tudo que eu falo está acontecendo. Teve gente que comentou assim, não, Thiago, mas o Bolsonaro vai responder o Barra Torres, você vai ver como ele vai recuar, os militares vão ficar com o Bolsonaro no final. Não vão, o Bolsonaro não respondeu ao Barra Torres, falou que o Bolsonaro está prevaricando, o desafiou a abrir investigação contra ele e o Bolsonaro ficou calado. Então a coisa está difícil para eles. Os altos oficiais generais, vários foram ouvidos pela Folha e é unânime, todos eles dizem, olha, quem ganha a eleição, nós aí estamos dando os sinais, os atos valem mais do que as palavras, não precisamos declarar, olha, vamos respeitar, blá blá blá, os atos valem mais. A gente rodou vários dias em São João do Rei e eu acabei não mostrando, olha aqui, Minas Gerais. Se inscreva no canal Plantão Brasil. E o desemprego deixa o povo em alvoroço.
verdade, volte o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. E quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo sempre Pix, o PicPay e eu já disse as minhas outras redes sociais. Falou!